Gostaríamos de dar boas-vindas a todos. Nós estamos aqui na Universidade do Futebol com um novo projeto Talks, Crise e Horizonte no Futebol. Nós temos uma grande alegria de receber para falar sobre o episódio Clubes, Empresa e Governança, Marco Salum, que é o presidente do Conselho de Administração do América Futebol Clube. Salum, muito prazer, muito bem-vindo. Nós gostaríamos que você começasse a falar conosco sobre, para você, o que é um clube-empresa, o que é governança no futebol. Primeiramente, eu que agradeço, é um prazer para a gente poder dividir um pouquinho e passar um pouquinho das experiências de quem está no futebol há muito tempo. Quando se fala clube-empresa, é tudo uma mistura muito complicada de um assunto que você não mistura clube com empresa. Você transforma o clube numa empresa ou ele se mantém com a formação de clube. O que é um clube? O clube é uma associação de pessoas com seus regulamentos, seus estatutos, e a empresa não. A empresa é uma coisa muito diferente. A empresa tem que ser regulada, ela tem que ser registrada, ela tem compromisso. Então, no Brasil, fala clube-empresa, mas você pode tocar um clube como empresa e pode tocar uma empresa sem ser ela bem gerida. Então, não dá para misturar e achar que a palavra mágica é clube-empresa para resolver o problema do futebol. Na verdade, não é isso. Tá certo? Então, o que eu enxergo no futebol hoje é que alguns clubes dirigem o clube muito bem, com toda a estrutura de uma empresa, tá certo? E outros clubes, mesmo sendo empresa, têm muitas dificuldades. Então, eu acho que nós estamos engatinhando nesse projeto e acho que isso tem que ser muito bem explicado e bem vendido. Porque no Brasil você fala muito de clube-empresa, mas, na verdade, são empresas que exploram parte dos clubes, especialmente a área futebol. Então, são contratos de cessão de contratos de jogadores. Então, é um processo meio longo e meio complicado. Então, eu pretendo tentar ajudar nisso. Uhum. E fala com a gente um pouquinho sobre também governança nesse contexto, né? Que você separou aí muito bem, que uma coisa não é automática. E a governança, como que ela entra ajudando aí, de certa maneira, a profissionalização? Gente, o que acontece? Como que um clube é dirigido na 99% da situação? Um clube tem sócios. Esses sócios, normalmente, elegem uma casta que chama-se Conselho Deliberativo, e esse Conselho Deliberativo e o clube como um todo é regido por um estatuto. Normalmente, esse estatuto ele exige que a pessoa, para se tornar conselheiro do clube, ele tenha pré-requisitos. Sócio há mais tempo, indicação de outro, isso ou aquilo para se formar. E, normalmente, esse Conselho Deliberativo tem o seu Conselho de Ética, tem o seu Conselho Fiscal, tem uma série de coisas nesse Conselho Deliberativo que controla as normas gerais do clube e são o poder acima da diretoria executiva do clube. Então, normalmente, você tem um presidente e um vice, os vice-presidentes de setor, e eles são regidos por um estatuto. Esse estatuto, quando precisa de se ter assuntos específicos para serem votados e aprovados, tipo balanço anual, tipo orçamento, coisas desse tipo, uma venda de patrimônio, um empréstimo a ser feito, você tem que passar pelo Conselho Deliberativo e tem que ter, de acordo com as normas do Estatuto, uma maioria mínima ou máxima. Por que esse sistema costuma ser muito criticado? Porque não existem normas bem conferidas de como se torna conselheiro, porque tem que pagar mensalidade há 2 anos, não pode estar atrasado. Aí começam os desvios nos clubes e os problemas. Então, você pega lá o caso típico do Vasco da Gama, citando até porque ele é público. No dia da eleição, se regularizaram 500 conselheiros de um lado, 200 do outro, e a eleição foi anulada. Então, você não consegue no clube, com as brigas políticas, com as paixões, com o domínio de XYZ dentro do clube, ter um processo totalmente isento de governança, tá certo?
No América, por exemplo, nós temos outros poderes que não é o Conselho Deliberativo. Nós temos o Conselho Consultivo, que é dos ex-presidentes. Nós selecionamos alguns itens de aprovação que tem que passar pelo Conselho Consultivo. Venda de patrimônio, empréstimo, grandes aquisições, comprometer maior parte do orçamento, tem que passar no consultivo. Sem um parecer favorável do consultivo, normalmente não passa no deliberativo. E ainda tem um poder dentro do clube, né, pela lei, que é a Assembleia Geral, que é formada por todos os sócios, inclusive os sócios que não são conselheiros. Tá certo? Existem clubes que têm votação direta, que votam todos os sócios. E tem clubes que só votam os conselheiros. Vai de acordo com o estatuto de cada clube. Lógico que tem normas jurídicas que regem os clubes, mas isso confunde muito e dá um pouco de poder paralelo a quem domina o clube, quem está na gestão. Ele tem a secretaria, ele manda quitar quem está atrasado, e aí começam os problemas de clube. Talvez esse seja o grande mote da necessidade de se profissionalizar e transformar os clubes em empresa. Por que eu acho que tem que transformar um clube em empresa? Não é porque é bom, não. Ele é pior. Se você pegar o regime de imposto hoje de um clube, ele é um. Se você quiser o regime de imposto do clube empresa, até que se aprove a lei que está em estudo, ele é muito pior. Com a aprovação da lei, ele pode ser igual durante um período, mas vai piorar. O que o clube empresa, essa lei, o que eles estão buscando? Nós estamos falando de um futebol brasileiro onde a maioria dos clubes está devendo muito, onde a maioria dos clubes está com uma insolvência branca, quer dizer, ele não é insolvente por esforço. Um caso típico agora, o Atlético teve um problema na FIFA, vieram 2 conselheiros, foram lá e pagaram a dívida na FIFA. É proibido? Não. Foram lá e pagaram. Mas, então, a maioria dos clubes está com uma dificuldade muito grande. E nós estamos falando em trazer capital externo para o Brasil, trazer investidores para o Brasil, que acontece em todos os lugares do mundo. Como que você vai colocar um investidor externo no Brasil se você não tem regras definidas e claras? Como é que alguém vai aportar 100 milhões, 200, 300 milhões num clube e vai ficar sujeito a uma briga política de um clube? Não é viável. Por que o Botafogo saiu na frente? E a lei do Pedro Paulo é muito em cima do projeto Botafogo. Todo mundo fala projeto Botafogo. Rodrigo Maia, eu tenho uma relação muito boa com o Nelson, presidente do Botafogo. O que na verdade é? Ele está buscando fazer alguma coisa para aportar um capital no clube. E na situação que ele está, ele não consegue se ele não transformar o clube em alguma coisa que o investidor fala, eu posso colocar o dinheiro porque as regras estão claras. Eu sei que eu tiro assim, que eu tiro assado e tal. Do jeito que é hoje, o Nelson perde a eleição, entra o outro cara, nem conversa com ele, ele vai ter que ir para a justiça, que vai demorar 8, 10 anos. Como nós temos vários casos no Brasil de investidores em clube. Tá certo? Então, basicamente, o que é que nós estamos necessitando? Uma regulação dos clubes através de empresa, de alguns... Hoje eu escuto muito assim, não pode dar subsídio, não pode isso, não pode aquilo. Oh, meu Deus do céu, vamos entender um pouquinho o que é ser clube de futebol? Dirige um clube de futebol 6 meses, você vai entender o que é um clube de futebol. É uma das coisas mais difíceis do mundo. Você tem que forçar o seu clube a disputar uma competição de alto nível, com uma cobrança de torcida altíssima e com uma receita muito inferior à sua necessidade. Então, algumas coisas têm que ser feitas sim. O clube emprega muito, o clube não pode permitir, o Brasil não pode permitir inadimplência. Ele não pode permitir que as pessoas simplesmente não paguem os impostos, recolhem, não pagam, uma série de coisas não pode. Mas o clube tem que ser incentivado a ter algumas condições, porque ele é um grande empregador, ele mexe com muita coisa. O futebol é uma parcela importante do PIB e os clubes têm muitas dificuldades hoje, que são heranças que nós estamos trazendo de anos, tá certo? Então,
alguma coisa tem que ser feita. Ele fala, o Profut ajudou, parcelou os impostos, mas todos estão sendo pagos. E é um juro de Selic, é um juro alto, não é um juro baixo. Não há perda, está sendo pago. Então, tem coisas que, quando é do clube, eu vou dar um exemplo claro. Hoje, nessa confusão que está tendo do futebol, está tendo que se aprovar uma lei para o Covid. E o futebol tem uma coisa que, se eu contar, ninguém acredita. O futebol é o seguinte, se um jogador está insatisfeito ou não quer treinar, ou ele não serve para o clube, é a única categoria no Brasil que você tem que pagar 100% do contrato de prazo definido. Qualquer contrato de prazo definido no Brasil, em qualquer categoria, você paga 50%. E agora, no Brasil, você paga 100%, desde a Lei Pelé. É um absurdo. Então, o jogador chega, é contratado por 2 anos, ele não se adapta e fica encostado no clube, não quer sair, porque ele ganha bem, e o clube não pode fazer um esforço de pagar metade e liberar ele para assinar outro contrato, como em qualquer categoria. No futebol, não pode. E agora nós estamos tentando mudar isso. O que está acontecendo? Os empresários estão fazendo lobby com os deputados, porque eles ganham disso. A Lei Pelé transformou o futebol no paraíso dos empresários, nas coisas ruins. Ela tem muita coisa boa. Então, nas coisas ruins, nós criamos um paraíso para o empresário. Então, eles vivem de amamentar dos clubes. É uma verdade. Os clubes deixam. Deixam. É uma pressão que isso aqui dá 3 programas. Vamos partir só para o Clube Empresa, e se eu for falar sobre isso, eu vou falar muito, porque eu tenho muita mágoa disso, que é um clube formador igual a América, perder tantos craques da forma que nós já perdemos por causa de uma legislação. Então, vamos pegar esse gancho aí, mas o espaço do Foot Talks é esse mesmo, são as ideias de grandes pessoas para inspirarem outras. Eu vou pegar o gancho que você falou da criação dos clubes e empresas e vou passar para o Rafael para ele falar um pouquinho sobre a última lei aprovada nesse assunto aí na Câmara dos Deputados. Você pega, Rafa? Tudo bem? Meu nome é Rafael Lacerda, eu sou sócio da Universidade do Futebol, sou advogado, sou sócio de um escritório de advocacia em Belo Horizonte e estamos aqui hoje participando da abertura do Foot Talks. Bom, Saluno, eu queria aproveitar esse gancho que você falou aí do projeto de lei. Esse projeto de lei do Clube Empresa foi votado na Câmara dos Deputados em novembro de 2019. Você acha que esse projeto, deputado Pedro Paulo, abarca aí os anseios e necessidades do futebol brasileiro e dos clubes, especialmente? Eu acompanhei de perto isso. Eu tenho até eu fiz algumas. Existe vamos dizer, uma comissão da CBF, chama Convenção Nacional de Clubes, que é formada por 5 clubes da Série A, 2 da B, 1 da C, 1 da D. E quando esse projeto estava sendo discutido, eu fui voz dissonante na comissão, porque o que acontece com a CBF e com os clubes às vezes? Eles querem o todo e não preocupem com o que os outros estão fazendo. Então, eu falei, tem um projeto, a pessoa está estudando o projeto, está colocando ideias, nós temos que interferir no projeto. Não é falar assim, esse projeto não está do jeito que a gente quer. Assim surgiu a Lei Pelé, cheia de problemas. Você tem que entrar no projeto e discutir com o deputado o que pode ser melhor ou pior. Isso foi uma discussão que eu tive. Todo projeto tem coisa boa e tem coisa ruim. O projeto como um todo, eu diria que ele é melhor do que eu esperava que fosse. Mas ele tem alguns problemas, tá certo? Eu estudei um pouquinho dele, não sou um especialista nele, porque estou esperando as mudanças de Senado, voltar, porque aí nós vamos fazer uma comissão nacional para trabalhar em cima desse projeto. Mas, por exemplo, eu me lembro de uma discussão que acabou acontecendo com o Flamengo, porque o projeto ele dava aos clubes, empresa, durante um período, uma vantagem. E depois essa vantagem cessaria. E aí o Flamengo foi contra, porque como eu sou entidade, eu não aceito que dê vantagem para o clube empresa. Acabou sendo retirado. Entendeu? Então, tiveram alguns problemas complicados nesse processo. Mas o projeto como um todo é para regular o que eu falei. Então, o Botafogo está atrás desse projeto por quê? O Botafogo não tem como fazer a gestão interna dele. Então, ele precisava de um projeto onde ele pudesse trazer sócios que investissem na receita dele.
E o projeto regula de uma forma bem razoável que dá essa condição para o Botafogo fazer isso. Essa era a posição inicial desse projeto. Agora, como todo projeto, tem coisa boa, tem coisa ruim. Eu não gostaria de detalhar, mas acho que é um bom princípio. Tem um outro projeto do Rodrigo Pacheco, senador, que copiou um pouquinho do projeto português e tudo, também muito interessante. Mas eu acho que o caminho é esse mesmo. É discutir na Câmara, discutir no Senado e chegar ao final. Eu sou favorável. Perfeito. E vamos lá, você no América aí, você já passou por 3 esferas de poder, vamos chamar assim. O América foi um dos pioneiros na criação de um comitê gestor, você já ocupou a figura do presidente e hoje você está como no conselho de administração. Em termos de governança, Salum, você consegue afirmar qual seria hoje um formato mais adequado de governança no clube de futebol? Olha, eu diria que o seguinte, ainda não achei a situação ideal. Eu acho que essa que nós estamos aqui hoje é melhor do que as outras que nós já tentamos. Já tentamos um conselho gestor, agora é um conselho de administração executivo. O que é o conselho de administração executivo? São 5 membros, um presidente, que sou eu, e abaixo da gente o superintendente. Eu acho que o melhor modelo de clube é você tocá-lo. O clube tem que ter uma ligação do profissionalismo com a paixão. Não existe possibilidade de um clube ser trocado só profissionalmente e sem a paixão, porque você encarna 100 e tantos anos de história de cada clube. Então, é muito difícil você passar por um gestor toda essa história para que ele sinta o que a gente sente quando o campo está cheio e você está ganhando um título, quando você está ganhando uma classificação para uma Libertadores ou para subir de divisão. Então, ser promovido, então, é muito difícil. Então, eu acho que hoje o ideal é um clube ser tocado profissionalmente, com um conselho de administração acima do clube, onde ele vai dar as diretrizes e vai controlar a gestão, podendo trocar o gestor do clube. A responsabilidade não pode ser só de quem está gerindo, tem que ser do todo. A CBF queria implantar nesse ano de 2020 a questão do fair play financeiro, que foi criado alguns anos atrás aí pela UEFA. Como que você enxerga isso nessa questão envolvendo a governança dos clubes e o futebol brasileiro em si, Marcos? A CBF implantou perda de pontos para quem não paga salário. Aí você está disputando com o clube, ele não paga salário. Aí vai para o tribunal vai para o outro, vai para o outro. Aí o time não caiu, eles dão um prazo para ele pagar o salário. O time caiu, eles tomam os pontos do time. É só pegar a história aí. Tem 2 times que caíram e perderam os pontos. Os que não caíram, eles deram prazo para pagar. É uma forma de pressão. Não é uma gestão que você vai falar assim, se isso acontecer, vai perder os pontos. Por exemplo, o Atlético pagou, porque se ele não pagasse, ele ia perder os pontos. Na CBF não é assim. Você cai no tribunal, eu já perdi a ação, que se fosse de outro time não perderia. Então, não existe uma igualdade de tratamento em todos os poderes. Não adianta iludir, porque quando você tem uma pressão de torcida de Corinthians, de Flamengo, de mídia e de tudo, mudam as decisões. Ninguém vai tirar um título do Flamengo porque ele gastou mais dinheiro do que devia. Eu não acredito nisso. Eu acredito no fair play da seguinte forma. Ninguém conhece a realidade do futebol brasileiro como os presidentes. Você tem orçamento de 60, 80, 90, 120, 150, 400, 600 e 900. O que vai ser o fair play? Você pode gastar X% do seu faturamento, você não vai poder criar outras receitas, o futebol vai continuar desequilibrado. Se você não colocar um teto, limite para gasto, e que o clube que está abaixo desse teto vai ter que ter 3 ou 4 vezes mais competência para chegar lá. Então, eu cito os times, mas cito com a maior tranquilidade do mundo, porque eu conheço todos e tal. Você pega um orçamento de um Flamengo, de um Palmeiras de 600, 700 milhões. Não, eles podem gastar dentro do orçamento 90% do orçamento. O futebol continua desequilibrado. Não tem fair play financeiro. Aí vai ser regulação de investimento por clube. Fair play financeiro é equilibrar o campeonato pelo nível que o campeonato pode ter. Isso é um fair play financeiro.
Então, se você pegar os clubes de baixo da tabela, nenhum deles alcança 150 milhões, 140 milhões. Bate nesse teto e não passa. Se você pegar os clubes acima da tabela, acima de 250, 300 milhões ano. Então, esse é o grande problema do fair play financeiro. Aí, o que vai acontecer? Aí, um time gastou mais do que devia e é o campeão brasileiro. A CBF vai tirar o título do campeão brasileiro? Sem chance nenhuma. Isso é uma forma de pressionar, de julgar com a mídia e tal. Se eu acreditasse, seria a melhor coisa do mundo. Mas se eu puder votar nisso, o meu voto vai ser o seguinte: limita o gasto por divisão. Pronto, limitou. Não tem problema que o gasto é muito maior do que um time menor. Mas se você limitar, você vai dar condição, porque senão o cara contrata os melhores do Brasil, 600, 700, 800 milhões, e vai ser campeão 4, 5 vezes seguidas. Fair play é isso. Regular, não gastar o que não tem, eu não considero fair play. Eu considero uma regulação. Fair play é equilibrar o campeonato, é usar o aspecto financeiro para equilibrar o campeonato. Não é isso que está se propondo. Se for, eu não tenho conhecimento, porque hoje eu não estou na Série A, no passado eu estava, sei que tem uma previsão de 2 anos para estudar isso, mas como eu tenho muito acesso, logo vou dar meus palpites. Concordo plenamente com você aí que o que está sendo discutido no futebol brasileiro hoje não é fair play financeiro. Realmente é apenas uma questão de punição aí para os clubes. Bom, queria passar a bola para o Medina e agora para ele continuar as perguntas. Sou João Paulo Medina, o CEO da Universidade de Futebol. Salum, eu gostaria nesse momento de crise, né, é até um chavão dizer que as crises sempre são também momentos de oportunidades. Como é que você vê esse momento, né, grave, né, que está impactando não só na saúde, mas na economia do mundo? Você vê isso como uma oportunidade de se pensar em melhores modelos de governança para os clubes de futebol? O que você pensa sobre esse tema? Eu acho que primeiramente eu acho que essa crise como um todo, em todas as categorias que passaram pelo momento mais difícil, o futebol está entre elas, comércio, turismo, nós estamos no grupo de risco maior, da dificuldade maior, onde você não joga, não recebe, não tem espetáculo, não treina, tem um custo alto, acontece com as lojas, acontece com os prestadores de serviços, com as academias, com os cinemas, com os shoppings, com as grandes lojas de departamento, nós estamos no mesmo grupo. Logicamente, o aprendizado é inerente à crise, isso aí é uma verdade absoluta. Primeira coisa que está acontecendo, que eu estou achando positivo, os presidentes estão se conhecendo. Eles nunca se conversaram tanto como nós estamos conversando entre nós, tá certo? Isso é um grande princípio. Eu sempre brinco que na desgraça todo mundo une. Na hora que você está na bonança, eu quero ver se essa união vai prevalecer. Segundo, nós estamos enxergando doenças crônicas com um pouco mais de lucidez. O futebol tem muitas doenças crônicas. E na hora que você tira a sua capacidade total de gerir um caixa que já é combalido, você começa a enxergar os seus problemas de uma forma com uma lente de aumento. Eu acho que isso vai fazer, no primeiro momento pós-crise, uma redução de investimento e uma adequação de custo nos clubes. Eu percebo isso nas conversas que a gente tem. Logicamente, como esse modelo que nós temos de 3 em 3 anos muda o presidente e aí ele tem que conseguir títulos e fica brigando um com o outro, eu ganhei isso, mas deixei dívida, você deixou dívida, mas não ganhou, você pagou a conta e tudo, ainda isso é um grande complicador. O clube tem que ter uma continuidade e uma responsabilidade onde esse processo vai do início, meio e fim, para você chegar no final. Então, eu acho que depois que passar a crise, o futebol vai abaixar um pouquinho a bola, vai assentar, as pessoas vão pensar melhor, vão ter níveis menores de investimento, mais níveis de responsabilidade. Só não sei quanto tempo vai durar isso.
mas que em primeiro estágio vai dar uma repercussão muito boa, vai. Porque os clubes estão enxergando uma dificuldade, que o que acontece, Medina? Você arrecada 200 e seu custo direto é 200. Então, você maneja o seu caixa com 200, mas, na verdade, o custo real é 400, porque tem todos os custos que não estão no manejamento do caixa. É o complemento, é a dívida para trás que você não pagou, é o imposto que você não recolheu, é o pagamento que você não fez. Então, a gestão do futebol no Brasil ela é muito voltada para um regime de caixa e não para um regime de responsabilidade. Então, as pessoas fazem assim, não, nossa arrecadação é tanto e começa a contratar em cima da arrecadação e esquece todos os custos que o clube tem que estão ali debaixo do tapete, tá certo? E isso é que mata toda essa dificuldade. Mas eu acho que vai haver uma melhora no futebol, sim. Ótimo. Eu vou pegar daqui, Salom. Você começou a falar coisas que realmente já nos colocam, né, dos aprendizados do momento de crise, que define essa evolução, né, por mais que seja um momento crítico, começa a colocar horizontes. Mas, ao mesmo tempo, você disse dessa esperança, desse aprendizado, de movimentações que já estão acontecendo efetivamente agora, fruto dessa união dos clubes, e que a curto prazo você acredita que vai ter, sim, já está havendo sinais de mudança. Mas a minha pergunta final, para a gente encerrar essa conversa tão gostosa, como você disse, podia durar horas, mas nós vamos continuá-la aqui no offline. Fala para a gente um pouquinho, então, se tudo isso está acontecendo, para que ele não fique no curto prazo, qual seria a sua mensagem final para os clubes, para as federações, para o futebol brasileiro, para os apaixonados, para todas aquelas pessoas que têm influência? O que você falaria como uma mensagem para a gente ir para esse horizonte? Porque, afinal de contas, falar só em Brasil é pouco, a gente tem que ser muito forte para ter representatividade global, né? Qual seria a sua mensagem para a gente fazer esse salto de uma maneira mais estruturada e definitiva? Olha, eu tento fazer a minha parte dentro do possível. Logicamente, eu vou até os limites que não prejudiquem a entidade que eu dirijo, né, que é o América. Logicamente, eu, na minha pessoa física, tem coisas que eu não concordo, que às vezes sou obrigado a fazer. Então, porque eu tenho que respeitar poderes e tudo, que eu, na minha pessoa física, eu não acho que está certo. Eu acho o seguinte, a Série B, que é a segunda divisão do futebol brasileiro, só para vocês terem ideia, ela recebe de investimento perto de 9% a 11% da Série A. E ela representa muito mais do que 9% ou 11% da Série A. Ela é um campeonato de clubes tradicionais, importantes, e que fazem a formação de grandes jogadores, são celeiros e são onde os grandes clubes tiram os jogadores e tudo. Então, aí já tem um grande desequilíbrio no futebol. Então, nós organizamos a Série B para ela ser uma entidade organizada de 20 clubes que tem as mesmas dificuldades, tem brigas internas, tem divergência de pensamento, mas está enxergando que, se organizada, ela pode dar um passo. Aí nós temos a Série A do futebol brasileiro, que é a nata do futebol brasileiro. Já participei inúmeras vezes. Eu já subi mais de 5, 6 vezes. Disputei várias Série A, não consegui me estabilizar na Série A como dirigente até hoje, como clube. Mas também por dificuldades de orçamento que eu sempre tive, o fato do América, quando chega na Série A, ter dificuldade. Eles ainda têm muita dificuldade no relacionamento. O que o futebol precisa? O pessoal precisa de entender que nós temos clubes, federação e confederação. E os poderes estão desequilibrados e as responsabilidades estão desequilibradas. A grande força motriz do futebol chama-se clubes. A segunda força motriz, clubes da Série B. A terceira, clubes da Série C. E a quarta, clubes da Série D. São eles que alavancam o futebol brasileiro. E nós estamos sujeitos a regras de federação que são subordinados a uma confederação brasileira que faz o trabalho bem feito, mas exige que seja tudo do jeito que ela quer, sem que os clubes tenham uma grande participação nas soluções. Então, eu participo das reuniões,
há uma certa independência, todo mundo dá palpite e tal. Mas os clubes não dão palpite no calendário. Os clubes não têm acesso à Conmebol para mudar as negociações de Conmebol. As federações impõem e recebem taxas e recebem subsídio da CBF, todos eles são remunerados pela CBF. Então, nós estamos criando federações fortes, nós estamos criando confederação rica e clubes fracos. Então, na hora que a federação tem importância e a CBF tem muita importância na organização, na regulação, em tudo, na representação, na seleção brasileira, em tudo. Mas ela não pode ser o órgão ditatorial sobre o futebol brasileiro. Por mais que eles dividam, e eu reconheço o esforço do presidente, do Feldman, de todos da CBF, em dividir com os clubes, eles não mudam o status quo do futebol brasileiro, que é o poder da confederação, o poder da federação e os clubes subordinados. Isso tinha que ter um equilíbrio, sem que ninguém se sentisse ameaçado. Ninguém tem que se sentir ameaçado, ninguém quer tirar o poder da CBF, ninguém quer tirar o poder da federação. Mas os clubes que estão vivendo isso, eles têm que opinar. Nós queremos estadual, não queremos estadual. Abre a bandeira que não quer estadual. Eles vão te colocar a pó, porque as federações são importantes. Elas que elegem a presidência da CBF. Então, e você pegar, qual a reclamação que eu tenho contra a CBF? Nenhuma. Qual a reclamação que eu tenho contra a federação? O presidente é uma pessoa de alto nível, meu amigo pessoal, que eu só acho que está desequilibrado. Eu acho que os clubes tinham que ser um poder compartilhado. E não é, por mais que a CBF tente, porque ela se sente ameaçada toda vez que você tenta mudar isso. Isso é muito filosófico. Infelizmente, eu sou corajoso para dizer isso, que eu nem sei se devia, tá certo? Mas eu estou dizendo que essa é uma realidade. E eu não estou escondendo o que eu já falei com o presidente da CBF e o que eu já falei com o presidente da federação. Os clubes têm que opinar sobre o calendário. Os clubes têm que opinar sobre essa quantidade de convocação e de Copa América. Isso não tem sentido no futebol. Nosso calendário está estourado por causa desse excesso de Copa América, de jogo de seleção, de data isso, data aquilo. E os clubes estão sufocados. Isso é que eu acho. É a minha opinião final. Eu acho que o dia que os clubes se organizarem e sentarem à mesa, e vou te falar, hein, a Confederação Brasileira de Futebol é competente. Ela é competente. Tem que tirar o chapéu. Eles trabalham muito bem. Eu não tenho crítica e não estou fazendo média, que eu já falei isso para eles. Organizam bem, diretores competentes, Manuel Flores, Walter Ferro, o presidente, o diretor financeiro, tudo que você precisa, o de registro, você resolve tudo na CBF, estão sempre à sua disposição. Mas tem um desequilíbrio de poder aí. O clube não pode estar abaixo desse comando. Não é para organizar, não é para representar, é para opinar. Por mais que eles queiram dividir a opinião tem um limite do risco de perder o controle. Marcos Salum, um prazer enorme. Esse fórum de Foot Talks, ele foi criado exatamente porque a gente acredita que as opiniões, as reflexões a partir de pessoas como você, de conhecimento, experiência, vão fazer o futebol crescer. E eu te agradeço lembrando do propósito da Universidade do Futebol, que é a nossa grande crença, a nossa grande essência, que a gente acredita que a sociedade pode ser mudada através do futebol. Então, super obrigada pelas suas palavras e estamos juntos. Vamos continuar com a bola rolando. Eu agradeço a todos e dizer que fui muito sincero, como eu sempre fui, não consigo ser diferente do que eu sou, e dizer que eu estou feliz também que o América fez a parceria com a Universidade de Futebol e nós vamos permitir que vários profissionais nossos também possam cursar aí na Universidade de Futebol. Eu gostaria depois de dizer que se nós fizermos mais iniciativas como essa, eu acho que nós podemos colocar pessoas melhores para lidar com o futebol. Excelente. Medina, você quer falar a sua palavra final? Agradecer, né, mais uma vez a sua disponibilidade, né, e a sua transparência. Né? Acho que essa última parte essa última resposta que você deu, acho que foi a cereja do bolo da entrevista, né? Muito legal.
né, você realmente, né, que eu acho que se a gente não fizer, não mudar um pouco essa correlação de forças, vamos dizer assim, né, que o clube é a célula máter, assim como a família representa dentro da sociedade, representa, né, a célula máter, né, da sociedade, da mesma forma o clube de futebol ele é a célula máter do futebol propriamente dito, né, como você bem disse, né? E se a gente não quebrar essas resistências, né, para melhorar essa relação e criar até um próprio ambiente porque o que você fala reflete muito do fair play financeiro mesmo, a partir dessa desigualdade que existe. Se você recebe, como você disse, 9 a 11% Série B em relação à Série A, imagina lá o da Série D e aqueles clubes que não estão, inclusive, nesse espectro, né, com 700 e tantos clubes, né? Então, acho que foi uma reflexão muito boa. A gente, né, só tem que agradecer a você, a sua disponibilidade, e a gente está muito feliz também com essa parceria que a gente acaba de selar com vocês aí. Eu acho que vai ser uma coisa muito boa, né? A gente espera poder contribuir de alguma forma com os anseios que você tem aí na liderança do América. Tá? Muito obrigado.